de volta então com o nosso programa, hoje falando sobre os mecanismos de evasão, do capítulo 6 do livro O Homem Integral. E, Júnior, nós estávamos falando aqui dessa imaturidade toda que cerca o grupo familiar, né? Porque são os filhos, são os pais, a sociedade em si, né? Porque quem está lá no meio social veio de uma família, é um ser individual, não é mesmo? E que compõe esse grupo, essa sociedade, né? Para que a gente possa realmente, para que possamos nos libertar realmente dessa situação, é importante estimular realmente a criatura, a criança, para que ela enfrente a vida, para que ela olhe para frente com os olhos, né, abertos ou olhando para cima mais alto do que simplesmente na direção da nossa visão? Isso é primordial, né, Inor? Porque, antes de tudo, a gente tem que lembrar uma questão muito importante. Na essência, na nossa essência, como princípios inteligentes do universo, como espíritos imortais, que estamos aqui buscando melhorar-se nesse período em que aqui nos encontrarmos encarnados, certo. É importante que a gente lembre sempre que a gente nasceu para a autorrealização. A gente vem aqui para autorrealizar-se. A gente vem aqui para melhorar-se, para reformar-se. A gente não vem aqui para ganhar dinheiro, se divertir, soltar a franga, ou seja, achar que a vida é uma festa. Se essa fosse uma proposta, então nós temos que passar a analisar a própria essência divina. Será que Deus nos fez para a festa? Para ganhar dinheiro? Para poder nos presentear com brinquedos, com carros? Será? Esse é o significado da nossa vida? São questões filosóficas que devem estar de acordo com o raciocínio lógico. Caso contrário, a própria ideia da divindade perde o seu sentido. Exato. Mas, voltando, é importante que a gente tenha essa conceituação da autorrealização e que esse processo de autorrealização se dá onde? Qual é o laboratório, o campo de ação? No meio social. Então, não é fugindo do laboratório que a gente se autorrealiza. Não é evadindo-se do campo de ação que a gente se reforma. Porque, como dissemos no começo, é através das inúmeras experiências, boas ou más, que crescemos. Que substituímos vícios por virtudes, que vamos descobrindo que essa nossa conduta nos faz mal, faz sofrer as pessoas, a minha intimidade, me provoca culpa, dor na consciência. E a gente vai descobrindo, não. Muitas vezes por aquilo que vem do outro, as contrariedades, os embates, que a gente vai percebendo, não, eu acho que é por aqui, porque a gente vai por esse lado, volta para cá. Então, é importantíssimo não esquecer desse processo de autorrealização e onde ele se dá. Se dando no campo ou no meio social, ponto, não podemos dele fugir. Como não fugir se nós temos medo? E aí que entra a questão familiar, que é de suma importância. Como é que eu vou observar e tentar trabalhar um filho ou uma filha se eu ainda me sinto um desprivilegiado, alguém que acha que merece todo o amor do mundo sem retribuir amor, porque o nosso compromisso é amar. Sermos amados é uma consequência. E normalmente o que se vê é o contrário, né? Eu só amarei se eu for amado. Eu só respeitarei se for respeitado. Ninguém me ama. Ninguém me ama. Isso não é coisa para mim. Não, isso é coisa para o fulano que tem capacidade. A gente tem que abandonar esse processo de autodestruição. Desculpismo. Desculpismo, muitas vezes, é um processo de fuga. A gente não quer tentar, então é melhor dizer que aquilo não é para a gente. A gente não quer enfrentar porque aquilo é para fulano. O indivíduo tem medo de falar em público. Lembremos, nós estamos aqui nesse laboratório para a autorrealização. Mas o indivíduo vem e a profissão dele exige que ele fale em público. Mas eu passo mal, eu não vou aceitar esse emprego porque um emprego ótimo, uma condição excelente. Muitas vezes a realização de um sonho, não, mas eu não vou fazer isso porque eu tenho muito pavor de falar em público. Como é que eu resolvo um problema de falar em público? Colocando-me à prova. Pode ser que nas primeiras vezes me dê um branco, eu gagueje, eu fique sem voz, e daí? Quem disse que nós estamos aqui, que todos são oradores em perfeição? É um aprendizado. E com certeza todos os oradores
se submeteram aos mais diversos testes para irem aprimorando seus talentos. O matemático estudou muito matemática nas diversas existências para dominar a matemática. O médico, ou seja, são indivíduos que se colocam à prova em prol de alguma coisa, de alguma realização. Então, no âmbito familiar, é importante que pais, ao momento que vão educando, se eduquem. Porque se eu não me educar, é por isso que muitas vezes, quando deve começar a educação? 5, 6, 10 anos? A educação deve começar antes do desejo de ter um filho. Ou seja, se autoeducando. Eu poderei fazer ou obter ou propiciar que o meu filho ou minha filha tenham segurança, coragem, atitude, sem que isso esteja presente em mim? Impossível. Ou seja, é importante que antes que nos ocupemos da educação de nossos filhos, nos ocupemos primeiramente da nossa educação. Porque a gente precisa se aparelhar nesse processo educativo para poder educar. Então, por isso que é necessária essa observação em duas vias. Eu observo o objeto a ser educado, mas sigo observando o educador que sou eu, para ver se eu estou devidamente aparelhado, porque todos nós estamos aqui em processo de crescimento. Então, é importantíssimo que a gente se liberte dos mecanismos de fuga, para que a gente possa ser melhores educadores, melhores pais, melhores mães, melhores filhos, melhores avós, melhores professores, melhores profissionais, com mais atitude, com mais alegria e com mais, contando com uma maior liberdade em poder atuar na Terra, sabendo que, sim, somos ainda espíritos inferiores, razão pela qual estamos em processo de transformação. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos mais aqui. Então, porque necessitamos de nos aperfeiçoarmos, vamos nos dar o direito de nos colocarmos à prova, independentemente dos julgamentos. Porque nós estamos num meio social onde os julgamentos, eu julgo o outro, eu me equivoco e acabo julgando o outro em vez de cuidar de mim, o outro me julga, mas a gente que isso não seja um obstáculo ao nosso desejo maior que é o nosso aprimoramento, nos colocando à prova. Sabendo que a vida, independentemente das castrações, dos traumas que tivemos na infância, dos pais superprotetores, dos pais ausentes, que nos libertemos de tudo isso aí. Porque se nós já atingimos a vida adulta intelectual e física, atinjamos então a vida adulta psicológica, sabendo, meu pai foi ausente, tá, e daí? Eu estou aqui, sou filho de Deus e vou ter que trabalhar pela minha melhora. Porque senão a gente vai estagnar naquele ponto e se fixar no trauma que aconteceu lá na infância ou lá na adolescência e ficar culpando e justificando as nossas dores na ausência do pai ou da mãe. Da mesma forma, meu pai me protegeu demais e hoje, tá, e daí? Já identificou o problema? Vai trabalhar, vai expor-se para a vida, vai colocar-se à prova, vai experienciar, vai errar para buscar acertar. Confia na providência divina, confia em Deus. Exato. E toca a vida. Eu acho que é aí o ponto fundamental, né? Sim. Confia na providência, confia em Deus e movimenta o esforço, a vontade, né? A inércia é um dos piores vícios que podemos cometer. É importante porque muitas vezes a gente vê muitos indivíduos, eu ainda penso em fazer isso, fazer aquilo, e passam uma vida e não fazem nada, não agem. Só pensando. Então, vamos movimentar a roda, porque essa ferrugem, ela estraga a nossa individualidade, ela nos estraga, porque ela nos mantém no ponto onde paramos, ou no ponto de onde partimos. Há um provérbio chinês que diz, quando a gente não muda a direção ou não faz a roda girar, fatalmente nos encontraremos no mesmo lugar. Isso é uma questão lógica. Se a gente não bota a roda para agir, se a gente não muda a direção daquilo que estamos fazendo e percebemos que não é o caminho, estaremos sempre no mesmo ponto. E a vida é movimento, a vida é progresso. Exatamente. Júnior, passou bem rápido o nosso programa hoje. Né? Bem legal. Muito obrigada mais uma vez pela tua presença. Ao nosso telespectador também, obrigada por estar conosco. Se vocês tiverem interesse, buscar compreender um pouquinho mais sobre essa lição de Joana, né, mecanismos de evasão, estude. Eu acho que se nós não buscarmos alguma coisa que nos traga esses subsídios para que nós possamos compreender um pouquinho a nossa vida, compreender um pouquinho o ser espiritual que somos, dificilmente sairemos do lugar.
Então, obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Muito obrigada por estarmos aqui, sempre buscando um aprimoramento também, no sentido de estarmos melhores diante da sociedade, do mundo em que vivemos, fazendo com que a sociedade também seja melhor em função disso. E estaremos de volta, então, no próximo programa.